Fala comigo, povo de Deus, povo abençoado, que Deus abençoe a todos, a paz de Deus esteja para com todos vocês. Eu dei uma sumida grande, de novo, né? Oh, misericórdia, hein? Mas espero a compreensão de vocês, porque são muitas coisas para eu resolver e cuidar, né? Então que Deus abençoe a cada um, mas eu não abandonei vocês. Nós estamos juntos na leitura do livro. E hoje esse é o capítulo 14, né, do livro, que tá acabando, viu? Tá acabando pra gente começar um novo. Vamos para o devocional de sempre. Charles Spurgeon, talão de cheques do Banco da Fé. Hoje com a leitura em Deuteronômio 28:10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O título que ele coloca nesse devocional, Sem Medo do Homem. Então, não temos razão alguma para temer os povos da terra. Isso seria um sinal de espírito mesquinho e de incredulidade, e não de fé. Deus pode fazer-nos tão parecidos com Ele que os homens serão forçados a ver que certamente levamos seu nome e verdadeiramente pertencemos ao Santo Jeová. Ah, que possamos obter esta graça, a graça que o Senhor espera conceder. E seja certo de que os homens ímpios têm medo dos verdadeiros santos. Eles os odeiam, mas também os temem. Amã tremeu por causa de Mardoqueu, mesmo quando eu buscava a destruição daquele bom homem. Na verdade, seu ódio muitas vezes surge de um pavor que eles são orgulhosos demais para confessar. Sigamos o caminho da verdade e da retidão sem temor algum. O medo não é para nós, mas para aqueles que fazem o mal e lutam contra o Senhor dos Exércitos. Se, de fato, o nome do Deus Eterno é mencionado sobre nós, estamos seguros, pois, assim como na antiguidade um romano tinha apenas de dizer Romanus sum, eu sou romano, reivindicando, assim, a proteção de todas as legiões daquele vasto império, todo aquele que é um homem de Deus tem a onipotência como seu guardião. E Deus esvaziará o céu dos anjos antes de deixar um único santo sem defesa. Isso é forte, gente. Seja mais corajoso do que leões para fazer o que é certo, pois Deus está com você. Tem uma passagem de Eliseu, o profeta Eliseu. Para quem não conhece, ele veio depois do profeta Elias, na qual ele teve a porção dobrada, né? E Eliseu, numa certa situação, ele se viu cercado, um exército que estava vindo contra eles, mas aí ele falou assim para o seu servo: você não está vendo o que eu estou vendo, não? Mais ou menos assim. Você não está vendo, não? Aí o servo, vai, o quê? Nós estamos cercados, o que vamos fazer? Estou vendo é o exército inimigo. Tá bom. Senhor, abre a visão espiritual desse rapazinho aqui. Quando abriu a visão desse homem, ele viu um exército de anjos, um exército celestial, ao lado deles, ó, tá até arrepio, ao lado deles, para os proteger contra a afronta que estava vindo. Ao nosso redor estão os anjos de Deus nos protegendo todos os dias contra ataques do inimigo. Todos os dias, não é um, não é dois, não é três, todos os dias. Mas aquela pessoa que não se santifica, que não busca Deus, que não quer estar perto de Deus, ela própria se afasta dessa guarda celestial. Ela própria se desvia e acaba que automaticamente criando sua própria defesa, que não é uma defesa impenetrável, é uma defesa fácil de penetrar. Agora, se prossigamos em estar perto de Deus, em querer a Deus, em buscar a santificação, Deus, ele envia anjos para estar ao nosso redor, nos protegendo todos os dias, cada segundo, contra as setas que são lançadas direto e reto contra nós, da parte dos nossos inimigos. Então, isso é profundo. Ao lado de você, ao meu lado, ao nosso redor, se a gente pudesse ver com visões espirituais, como teve de Eliseu naquela época, a gente estaria enxergando anjos e anjos ao nosso redor, nos protegendo. Anjos e anjos. São vários, vários. E um anjo só teve o poder para destruir milhares de um exército na época antiga. E tem
até hoje. Então você imagina, milhares de anjos têm poder para destruir milhares de exércitos. O que ele não pode fazer contra um inimigo, 2, 3, que está ao nosso encalço? Confia em Deus. Compensa estar perto de Deus. Compensa buscar a Deus. Porque Ele jamais vai deixar os seus desprotegidos. Amém? Vamos para a leitura do livro. Capítulo 14 de C.S. Lewis, O Grande Divórcio. Estamos finalizando, hein? Está quase chegando lá. São 174 páginas, estamos na página 151. De repente tudo mudou. Vi uma grande assembleia de vultos gigantescos, imóveis, em silêncio profundo, parada em volta de uma pequena mesa de prata e olhando para ela. Sobre a mesa havia miniaturas como peças de xadrez que iam de um lado para o outro e faziam isso e faziam aquilo. Dei-me conta de que cada peça era o idônum ou fantoche, representativo de algumas das grandes presenças que ali estavam. Percebi também que as ações e os movimentos de cada peça do xadrez eram um retrato vívido, uma imitação ou pantomima que delineava a natureza mais profunda do seu gigantesco mestre. As peças de xadrez simbolizavam os homens e as mulheres da forma como aparecem para si mesmos e uns para os outros neste mundo. O tabuleiro de prata é o tempo. Os que estão de pé e observam são as almas imortais desses mesmos homens e mulheres. Então, uma vertigem e um senso de terror se apoderaram de mim, agarrando-me ao meu professor. Questionei: é essa a verdade? Quer dizer que tudo o que vi neste mundo é falso? Esses diálogos entre espíritos e fantasmas não passavam de uma imitação das escolhas que realmente foram feitas há muito tempo? Não seria melhor dizer que eram antecipações de uma escolha a ser feita no fim de todas as coisas? Mas é melhor não dizer nem uma coisa nem outra. Você viu as escolhas um pouco mais nitidamente do que aparecem na Terra, visto que a lente era mais clara. Ainda assim, viu-as através dessa lente. Não peça de uma visão em um sonho mais do que ela pode te dar. Um sonho? Então, quer dizer que não estou realmente aqui, Senhor? Não, filho. Ele respondeu gentilmente, pegando a minha mão. Não é tão bom quanto parece. O cálice amargo da morte permanece diante de você. É apenas um sonho. Caso você venha a contar o que viu, deixe claro que tudo não passou de um sonho. Não dê a nenhum pobre tolo o pretexto para pensar que você reivindica um tipo de conhecimento que nenhum mortal tem. Não quero nenhum Swedenborg ou Vale Irwin entre os meus filhos. Desculpe o meu inglês, não é muito bom não. Deus não permita, Senhor. Respondi tentando parecer muito sábio. Ele já não permitiu. É o que estou lhe dizendo. A falar dessa maneira, sou mais escocês do que nunca. Eu olhava firmemente para seu rosto. A visão das peças de xadrez havia desaparecido e mais uma vez a floresta silenciosa e a luz suave do amanhecer nos cercavam. Então, ainda olhando para o seu rosto, vi algo que fez estremecer todo o meu corpo. Naquele instante eu estava de pé, de costas para o oriente, onde se encontravam as montanhas, e ele de frente para mim olhava nessa direção. Seu rosto resplandeceu com uma nova luz. Uma samambaia, cerca de 30 metros atrás dele, tornou-se dourada. O lado oriental de cada tronco passou a brilhar. As sombras ficaram maiores. O tempo todo houve ruídos de pássaros, garganteios, gorjeios e sons semelhantes. Então, de repente, ouviu-se um coro vindo de todos os ramos. Os galos cantavam. Ouviu o latido de cães e o som de trombetas. Acima de tudo, 10.000 línguas de homens e anjos da mata, formando uma harmonia com a própria floresta, entoavam: vem, amanhã vem. Desperte, dorminhoco, vem, amanhã vem, amanhã vem. Ensaiei um olhar aterrorizado sobre o ombro, mas não pude ver. Ou será que vi? A aba do nascer do sol que atira flechas douradas contra o tempo e põe em fuga toda forma fantasmagórica. Enterrei meu rosto nas dobras do manto do meu professor, gritando:
Amanhã, amanhã. Fui apanhado pela manhã, mas ainda sou um fantasma. Era tarde demais. A luz, como blocos sólidos, intoleráveis em tamanho e peso, trovejou sobre a minha cabeça. No momento seguinte, as dobras do manto do meu professor não passavam das dobras de um velho pano manchado de tinta na minha escrivaninha, que puxei ao cair da cadeira. Os blocos de luz eram apenas os livros que haviam caído sobre a minha cabeça. Acordei em um quarto frio, encurvado no chão, ao lado de uma lareira escura e vazia. O relógio marcava 3 horas, e o uivo de uma sirene soava ao longe. Ah, tá brincando. Tá vendo que isso aqui não é combinado não, pera aí. Gente, vocês acreditam que o livro acabou desse jeito? Ah, não faz isso não, queria saber mais. Na verdade, o livro aqui mostrou que foi apenas um sonho daquela pessoa que estava... um sonho que ela estava tendo, né? Daquela situação ali de inferno e céu, onde ele estava escrevendo aquele livro, né? Era um escrito, ele escrevendo um sonho que ele teve, automaticamente ele estava escrevendo uma história e sonhou com aquela história, dormindo sobre o final da história, ele dormiu e sonhou com tudo aquilo que ele viu. Mas é um livro que retrata, né, pessoas que se deixam levar pelas suas emoções, destroem seus casamentos por pequenas coisas, que se acham melhores que outros através de teologias. Ah, eu sou mais teólogo que você, eu conheço mais que você, eu estudei mais que você, então você não tem que falar nada, eu sou melhor que você. O livro retrata tudo isso, todas essas partes emocionais do ser humano que que atrapalha chegar ao céu, que atrapalha se aproximar de Deus. Infelizmente, isso ocorre muito, né? Muito, 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 muito. Nos dias atuais, as pessoas não querem saber de controlar o seu eu, de buscar pelo Espírito Santo o jeito certo, o domínio próprio, os frutos, o fruto do Espírito Santo, mas também o jeito certo de lidar com as suas emoções, para não machucar o seu próximo e não perder a sua santidade no Senhor. Porque a palavra do Senhor é clara quando fala seguir a paz com todos. Nós temos que ter amor para com todos. Nós temos que ter a paz para com todos. Não pode haver desunião, não pode haver desavença. Seguir a paz com todos. E depois prossegue. E a santificação. Por que temos que ter esses 2 pontos? Para ver o Senhor. Lá fala, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se a gente não tiver a paz com todos, que é o amor para com o próximo, tiver intriga com alguém, a gente não vai ver o Senhor. Não adianta você estar em santidade, não adianta, se você não está tendo paz com o seu próximo, né? Não adianta você ter paz com todo mundo se você não está com sua vida em santidade com o Senhor. A palavra é clara. Seguir a paz com todos ou seja, continuação, e a santificação. Tem que andar juntos para chegarmos a ver o Senhor. Se temos intriga com nossos familiares, temos intrigas com o nosso próximo, com o vizinho, estamos lá orando, jejuando, subindo um monte, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, mas não está em paz com o seu próximo, não vai ver o Senhor. Aí chega aquela parte, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós falamos línguas, expulsamos demônios e fizemos isso, fazemos aquilo. Tá, e o amor para com o seu próximo? Você cuidou dos necessitados? Você ouviu aquelas pessoas que estavam precisando de conselhos? Ou você rejeitou elas? Você procurou ajudar quando você tinha condições, aquelas pessoas que estavam passando fome? E aí? Aonde está o amor? Quando aquela pessoa te caluniou, te julgou, pedras, você pegou as pedras e jogou de volta? Ou você recolheu aquelas pedras, transformou elas em pão? Entre elas, não vou entender a metáfora. Transformou elas em pão para alimentar aquela alma que estava totalmente entregue às suas emoções e se autodestruindo, te criticando e te julgando. A gente trata o mal que as pessoas nos fazem com amor a elas. A gente abomina o pecado.
Deus, ele detesta, ele odeia o pecado. O pecado não vem da parte dele. Também nós odiaremos e detestaremos o pecado. O pecado não pertence àqueles que são do Senhor, que se dizem filhos de Deus. Mas a pessoa que pratica o pecado, nós temos que amar a alma dela e levar este pão, Jesus, o pão da vida, para elas, para que elas se alimentem deste pão e este pão venha saciar a fome delas. E ao se sentirem saciadas, aquele alimento, ao começar a ser digerido dentro da sua alma, vai começar a espalhar nutrientes, fruto do Espírito. Nutrientes para que ela possa dominar as suas emoções e não mais agredir o seu próximo. Não mais discutir contra o seu próximo, mas sim ter paz e amor. Os nutrientes se encontram neste pão. Agora está entendendo a metáfora, né? Neste pão, o pão da vida, que é Jesus Cristo. São nutrientes necessários para a nossa vida. Se quisermos chegar ao céu e encontrarmos com o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai, nós temos que seguir a paz com todos e a santificação. Rejeitar o pecado, amar o pecador, rejeitar o pecado. Buscar levar a palavra do Senhor para essas pessoas. Para nós mesmos também todos os dias. Sou falho. Todos nós somos falhos. Não existe nenhum santão nessa terra. Não, não existe. Na Bíblia, na palavra do Senhor, nas Escrituras, nos mostra de vários servos e servas do Senhor que tiveram seus momentos de fraqueza, mas se arrependeram dos seus pecados. Mas também tiveram consequências por conta dos seus erros, das suas escolhas. Por isso é importante a gente seguir uma caminhada com Deus em santificação todos os dias, buscando arrependimento, buscando a graça dele todos os dias. Jesus morreu na cruz do Calvário, nos libertou da escravidão do pecado. Amém. Glória a Deus, ele nos libertou sim. Fomos justificados pela fé que temos que ele veio, morreu e ressuscitou por nós. Sim, somos justificados pela fé. Mas a palavra é clara que não adianta só ter a fé, temos que nos santificar. Santificação é importante. E a paz com todos também é importante. Então, neste livro, ele retrata as emoções do ser humano que atrapalha a se aproximar do Pai. Que atrapalha a ter um elo com o Senhor nosso Deus. Ele nos quer próximo, mas a gente se afasta dele por conta de nossas emoções afloradas, que são difíceis de dominar sozinho. Por isso temos o Espírito Santo para ajudar este domínio, para ajudar a nos dominar. Falo isso por experiência própria. Eu já tive momentos em que eu estava afastado e eu agia por impulso, eu era totalmente descontrolado. Hoje você me vê essa pessoa assim, parecendo calma, mas é porque o Espírito Santo que me dá essa calma. Eu agradeço a Ele, porque eu sei muito bem como eu era. Se não fosse por Ele, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Então, aquelas pessoas que se sentem transformadas pelo poder da graça, elas não sentem maior prazer do que este, que é anunciar esta graça imerecível. O próximo livro que a gente vai ler vai ser aquele que eu falei, O Diabo e Seu Aprendiz, de C.S. Lewis também. Nós vamos observar os ataques que o inimigo lança contra um jovem do livro. E são ataques que também acontecem no nosso dia a dia. É um livro escrito de muitos anos atrás, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial, mas ele retrata muito bem os ataques que o inimigo tem lançado contra as nossas vidas para tentar nos afastar do Pai. É um livro interessante, vocês vão gostar. E fiquem com essa palavra, né, nos seus corações, assim como fico no meu. Vamos orar aqui finalizando, como a gente sempre faz. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por este momento, pela essa oportunidade, Pai, né? Por estarmos meditando neste livro na qual o Senhor usou deste servo do Senhor, C.S. Lewis, para escrever e nos trazer uma palavra do Senhor em códigos, digamos assim, para podermos compreender de uma maneira singela, de uma maneira talvez profunda, a Tua palavra e a Tua mensagem. Senhor Deus, abençoe a cada vida, Senhor Deus, que me acompanhou na leitura deste livro e que me acompanhará na leitura dos próximos. Que Deus abençoe a família, o lar de cada um,
Derrama a tua graça, o teu poder e a libertação sobre cada vida, a salvação, a cura, Senhor Deus, para aqueles que estão enfermos, a libertação para aqueles que estão cativos, Pai. Em nome de Jesus, aqueles, Senhor Deus, que sentem no coração neste momento de aceitar o Senhor em seus corações após a leitura final deste livro, Senhor Deus, que venha recebê-los, ó Pai. Escreva o nome deles no livro da vida. Que neste momento, ó Pai, eles são almas, são servos do Senhor, são servas do Senhor, são filhos e filhas do Senhor e Espírito Santo. Peço ao Senhor para que venha trabalhar no coração dessas pessoas, novos convertidos, para que possa, Senhor Deus, ali ter a força necessária para a caminhada nessa estrada da fé. Uma caminhada cheia de tribulações, mas uma certeza nós temos da nossa vitória já garantida pelo Senhor, que o Senhor, o Criador, o Deus de todas as coisas, está conosco, que resolve o impossível, e também que não estamos sós, e que lá no céu, breve, nós estaremos aí nessa mansão, nessa casa, nessa morada, reservada para todos que perseverarem até o fim. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te adoramos e te amamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Deus eterno e todo-poderoso e obrigado por acompanharem até aqui. Não falei no começo, né? Mas para mim o importante mais é apenas trazer a palavra de Deus para vocês. Mas se inscrevam, curtam e compartilhem. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem na paz.